Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? Veja só, a aula de hoje é sobre raiz enésima. A gente pode ler dessa forma, tá certo? Professor, o que é isso? Para que a gente está estudando isso? A gente não está estudando o assunto é função exponencial? Por que a gente está estudando questão de raiz? Veja só. A gente tem que lembrar uma coisa, que uma função exponencial, como eu expliquei, é quando eu tenho, vou mostrar aqui, ó, tenho uma função e o meu valor desconhecido, o meu x agora é o meu expoente. Então isso está relacionado à potência. Só que é o inverso da potência, é a radiciação. Então por isso a gente está dando uma revisada em radiciação. Tá certo? Então veja só lembrando, esse n aqui, a gente chama ele de índice, tá certo? O índice. E esse daqui é o radicando. Esse daqui é o radical. E esse daqui é a raiz. Tá certo? Então isso aqui é só para lembrar. Quando escutar índice, tu lembra que é esse valor que está aqui, ó. Quando não aparece, nesse exemplo, quando não está aparecendo o índice, quer dizer que é raiz quadrada. Quando é 2, a gente não precisa mostrar, porque a gente já sabe quando não tem, é raiz quadrada. O meu radicando aqui é o 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 é a minha raiz. Mas eu posso muito bem escrever isso na forma de potência. Como é, professor? Exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que um n é o 2, o a é o 4 e o b é esse 2 daqui. Então, se eu quero escrever isso e mostrar a vocês que é o inverso, é só pegar a resposta, que é 2, elevar a n, que é 2, e obrigatoriamente tem que dar o valor de a, que é 4. 2 ao quadrado é 4. Eu posso escrever isso na forma de potência. Ou também uma coisa que não está aí no quadro que eu vou mostrar a vocês, minha gente, é isso daqui, ó. Muitas vezes a gente vai se deparar com essa situação. 2 elevado a 1 meio. E a gente não sabe como resolver isso. Mas 2 elevado a 1 meio, toda vez que aparecer fração no expoente, a gente tem que transformar ele para resolver, na maioria das vezes, em raiz. Como é que eu faço? Eu coloco o meu radical, a minha base da minha potência é o meu radicando. Tá certo? Aí agora, quem é o índice? O índice é o meu denominador da minha potência aqui que está no expoente, é 2. E esse 1 aqui, minha gente, é o expoente que está aqui em cima do 2. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui eu estou querendo saber a raiz quadrada de 2, certo? Que nesse exemplo daí a gente não tem, certo? É exato a raiz quadrada de 2. Mas eu mostrei a vocês como transformar uma potência em radiciação também, tá certo? Isso aqui vai ser muito útil para a gente lá na frente. Então veja só, aqui eu tenho algumas propriedades de radiciação que eu vou explicar cada uma para vocês. Então aqui eu tenho raiz de n elevado a elevado a m. Professor, o que é isso que eu não entendi? Veja só. Imagina que tivesse aqui, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 1. Raiz cúbica de 8 é, minha gente, 2. Porque o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8, é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Aí o que ele está dizendo aqui?
que se eu pegar essa mesma raiz, raiz cúbica de 8 elevado a 1, 8 elevado a 1 é 8. E se eu multiplicar aqui o exemplo por 2 e exemplo aqui por 2, a resposta vai ser a mesma, vai ser 2. Porque quando a gente altera o índice e altera o expoente do radicando, a resposta com o mesmo valor, a resposta vai ser a mesma. Aí bora ver. 3 vezes 2, 6. Aqui eu vou repetir o 8. 1 vezes 2 é 2. Aí aqui eu tenho 8 elevado a 2. 8 ao quadrado é 64. E que número multiplicado 6 vezes que vai dar 64? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. É 2. A resposta é a mesma. Para que o professor estou precisando saber disso? Às vezes, minha gente, vem um expoente aqui alto, número alto. E aqui, um expoente não, índice com número alto. E aqui, um expoente também com número alto. Eu posso simplificar ele para que o número fique baixo para eu resolver. Entendeu? Aqui, nessa segunda propriedade, está dizendo assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada, então, se não está aparecendo aqui o valor de n é porque é 2. Vamos dizer, de 4 vezes 9. Eu não preciso perder tempo. 4, 9, 4 vezes 9 a gente sabe que é 36. E a raiz de 36 é 6. Mas imagina que do lugar de 4 fosse um número alto. E do lugar de 9 também fosse um número ainda mais alto. Aí eu ia perder tempo. Então, o que a gente faz? Ele está dizendo que é a mesma coisa de, se eu tenho uma raiz quadrada de 4 vezes 9, é a mesma coisa de raiz de 4 vezes raiz de 9. E qual é a raiz de 4? 2 vezes, né? Porque aqui é vezes. Qual é a raiz de 9? 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Certo? Então, 4 vezes 9 é 36. E a raiz de 36 é 6. Do mesmo jeito que se eu resolver separado. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Encontrei a mesma resposta. Já aqui, certo? É divisão. Veja só. Multiplicação, agora divisão. É a mesma ideia. Imagina aqui que eu colocasse assim, ó. Raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 64. Oxe, a gente bota a mão na cabeça de, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? 144 para dividir para 64 não vai dar um número exato. Mas a gente sabe o que? Já que é uma divisão, eu posso escrever assim, ó, raiz de 144 dividido pela raiz de 64. Separar. Aí a raiz de 144 eu sei, é 12. E a raiz de 64 eu sei, é 8. Aí ficou 12 sobre 8, minha resposta. Do mesmo jeito que eu posso analisar e resolver o quesito de a propriedade de número 4. Imagina só que eu tivesse assim, ó, raiz cúbica de 3, isso tudo elevado ao cubo. Como é que eu vou resolver isso? Isso é a mesma coisa de raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Então, quando está assim, eu posso cortar esse com esse e a raiz desaparece e vai dar 3. Então, veja só, o que ele está querendo dizer? Se tu tem uma raiz cúbica, ou uma raiz quadrada, uma raiz quinta, é a mesma. E isso tudo está dentro do parênteses, elevado a qualquer número aqui, pode ser 3, 4. Essa aqui é a mesma coisa da raiz cúbica, no caso que a gente está trabalhando, certo? De 3 elevado a 3. Eu não entendi essa parte aí. Imagina só, Benção, que tu tem assim, ó. Está dentro do parêntese, né? Ele só está dizendo isso. E tu pode escrever ele desse jeito, ó. Sem o parêntese, tá certo? É só isso.
E a última, que eu acho que é a mais importante de todas, deixa eu pegar aqui o apagador, certo? É a quinta. Muitas vezes aparece isso aqui pra gente, ó. Dioclésio, pelo amor de Deus, como é que eu resolvo isso daí? Você sabe? Não, mas a propriedade está dizendo, ó, se eu tiver uma raiz dentro da outra raiz, e aqui com um radical, é só fazer isso, ó. Um radicando aqui, eu só coloco um único radical e multiplico, ó, o índice da primeira vezes o índice da segunda. E repito o radical. Então, veja só. Eu tenho aqui, ó, um radical. Aqui eu tenho um índice para esse radical. E dentro desse radical eu tenho outro radical. Eu tenho um outro índice. E aqui eu tenho um radicando. O que é que eu faço para resolver isso? Eu coloco só um único radical e multiplico os radicando. Então, 2 vezes 2, 4. E aqui eu repito, ó, e multiplico o índice, né? 2 vezes 2, 4. E repito radicando. Então, eu fiquei com a raiz quarta de 16, o número que eu multipliquei 4 vezes, que dá 16. Aí é 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. A resposta é 2. Tá certo? Aí, veja só. Baseado nisso, eu passei um exercício para vocês, da página 121, que é o quesito de número 9 e o quesito de número 10, tá certo? Professor, e como que eu vou resolver isso? Veja só, deixa eu pegar aqui o livro, que é para explicar a vocês. Página 121. Calcule o nome. Raiz de 169. Você vai dizer as raízes quadradas aí, tá certo? Professor, mas isso aí é a letra A, tudo bem, raiz de 169 é 13. Mas veja só a letra E do nono. Raiz cúbica de 0,125. Eu não sei como resolver isso, você sabe, certo? Bem simples. Todo número que está escrito na forma decimal, eu posso escrever ele na forma de fração. Então, isso aqui eu tiro a vírgula, vai ficar 125. Sobre, atrás da vírgula tem quantos números? 3. Eu coloco 1 e 3 zeros. Então, isso aqui ficou na forma de fração. Olha aqui, ó. Terceira propriedade. Tu pode resolver separado, ó. Raiz cúbica de 125 e raiz cúbica de 1000. Qual é a raiz cúbica de 125? 5. Qual é a raiz cúbica de 1000? 10. Resolveu. Certo? Então já dei duas respostas para vocês, né? Vamos lá. Página 121, o décimo. Como é que eu faço? Simplifique. Professor, como é que eu vou simplificar? Por exemplo, aqui, o décimo. Letra A, ele está dizendo raiz de 18. A gente vai simplificar a raiz de 18. Como é que eu posso escrever raiz de 18? Raiz de 18 eu posso escrever assim, ó. Deixa eu ver. 2 vezes 9. 2 vezes 9 é. 2 vezes 9 é o quê? 18. Então, eu posso escrever dessa forma. Ah, então se eu posso escrever 2 vezes 9, eu posso usar essa propriedade aqui, ó. Eu posso separar raiz de 2 vezes raiz de 9. A raiz de 2 eu tenho? Não tenho. Eu repito. E qual é a raiz de 9? 3. Então, fica assim, ó. 3 vezes raiz de 2. Tá certo? E desse jeito vocês vão fazendo as outras. Qualquer dúvida é só me perguntar. E até a próxima aula.